Na aula de hoje, nós vamos falar de integrais triplas em regiões mais gerais. Então, o objetivo dessa aula é calcular integrais triplas em regiões que sejam mais gerais do que os blocos. Então, nós estamos interessados em calcular esse número aqui. E a estratégia para calcularmos esse número vai ser similar ao caso de integrais duplas. Nesse caso, nós podemos escrever o nosso sólido E, contido no R3, como regiões do tipo 1, 2 ou 3. E aí, só uma observação rápida: quando eu digo sólido E, pensa da seguinte maneira: imagina uma laranja, a casca da laranja seria a superfície, seria uma superfície, porque seria um objeto, vamos dizer assim, é como se fosse um objeto essencialmente de dimensão 2 morando no espaço de dimensão 3, vamos colocar assim. Então, a casca seria a superfície. A laranja em si, incluindo a casca e a parte interna, isso sim é um sólido. Então, o domínio da nossa função, três variáveis, é um sólido no R3. E nós queremos calcular integrais triplas em cima desses sólidos. E ao tentar escrever o nosso sólido como uma região do tipo 1, 2 ou 3, precisamos fazer projeções desses sólidos nos planos cartesianos. Então, exemplo, para a região do tipo 1, nós vamos escrever o nosso sólido fazendo o quê? Nós vamos fazer uma projeção no plano XY, e aí, ao fazer a projeção no plano XY, nós vamos conseguir limitar o valor de Z. Por exemplo, vamos fazer um pequeno desenho aqui para entender melhor o que seria um sólido do tipo 1, por exemplo. Então, digamos que nós estamos aqui no nosso espaço tridimensional. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. E aí, digamos que o nosso sólido seja uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, aqui tem digamos, uma paraboloide. Aqui, sei lá, tem alguma outra superfície. Coisa mais ou menos assim. E aí o nosso sólido seria essa tentativa de hambúrguer, sei lá, posso dizer. Mas seria a região que está entre essas duas superfícies, entre esses dois gráficos. E aí, na hora de fazer a projeção, vamos imaginar aqui que a projeção desse sólido no plano XY seja, por exemplo, um círculo. Esse círculo é o nosso conjunto D. E aí, o que eu estou dizendo? Que para cada XY no conjunto D, o nosso Z, a coordenada Z, ele varia entre o 1 de XY até o 2 de XY. Então é como se você estivesse preenchendo, não vou nem dizer colorir, mas como se você estivesse preenchendo o seu sólido na direção do eixo Z. Então você vai preenchendo o seu sólido na direção do eixo Z. Então você está fazendo a descrição do seu sólido E na direção do eixo Z, né? Vai descrever o seu sólido E como uma região do tipo 1. É essencialmente projetar no plano XY e colorindo na direção do eixo Z. Vamos fazer um exemplo numérico. Calcule a integral tripla em E da função zdv, onde E é o tetaedro delimitado, tetaedro sólido, delimitado por esses quatro planos. Então vamos desenhar primeiramente o nosso sólido para identificar o domínio de integração. A parte, vamos dizer, na minha humilde opinião, mais complicada de integrais triplas e também de integrais duplas não é na integral em si. Que a integral em si é essencialmente você usar a integral iterada. É você ser capaz de descrever o seu domínio de integração. Aqui o plano x igual a zero, você está se referindo ao plano YZ. Essa parede aqui, YZ. O y igual a zero seria essa parede xz e o z igual a zero seria o nosso chão. Então eu não vou desenhar para não gerar poluição visual. Mas o que eu estou levando em consideração é esse primeiro octante, vamos colocar assim. Mas o quarto plano, aí sim já é válido desenhar. X mais y mais z igual a 1.
Lá na geometria analítica, a gente sabe que para você construir uma única reta, você precisa de 2 pontos. E para você construir um único plano, basta você inserir 3 pontos não colineares. Então eu vou procurar quais são os 3 pontos do plano para poder desenhar o nosso plano no espaço tridimensional. E aí, qual a estratégia que gosto de utilizar? Vamos procurar algum ponto do plano que intercepta o eixo x. Para fazer isso, eu tenho que fazer o y e z igual a zero. Se y e z é igual a zero, isso quer dizer que x tem que ser igual a 1. Ou seja, o ponto x igual a 1, y igual a zero, z igual a zero é um ponto do nosso plano. Então eu vou marcar aqui 1. Faço agora a mesma coisa para o eixo y. Então eu faço x igual a zero, z igual a zero. Logo, nosso y também tem que ser igual a 1. E por último, x e y igual a zero, nós vamos ter z igual a 1. Então o nosso sólido em questão é o tetaedro, onde nós vamos ligar esses pontos aqui. Ou seja, nós temos um plano, uma folha de papel que intercepta aqui. Só que como eu também tenho que levar em consideração estes outros planos, eu acabo formando esse desenho aqui. Incluindo a parte de dentro. Não vou preencher a parte de dentro para não gerar poluição visual novamente, mas aí agora o objetivo é calcularmos a integral, aonde o domínio de integração é esse sólido aqui. Qual é a estratégia? Nós vamos projetar esse sólido no plano XY. Então, vai dar como nosso conjunto D essa região que estou destacando em amarelo. Eu sugiro, sempre quando você desenhar um sólido e observar qual projeção que você vai fazer, você desenha a parte a sua projeção. Então, o que eu vou fazer? Aqui do lado, vou desenhar no plano XY, já que estou fazendo a projeção no plano XY, eu vou desenhar o meu conjunto D, que é um triângulo retângulo que passa pelo ponto 1, 0 e pelo ponto 0, 1. Então, esse triângulo aqui é o nosso conjunto D. Então, antes de calcularmos a nossa integral tripla, é importante descrever o nosso conjunto D. Então, vamos descrever o nosso conjunto D primeiramente. A gente tem que descobrir como é que a gente vai colorir a nossa região. Nesse caso, eu sugiro colorir verticalmente. Então, vamos lá. Então, conjunto D é igual a... Já que eu vou colorir verticalmente, eu preciso descobrir qual é a equação da reta. E aí eu vou deixar para vocês refletirem, mas a equação da reta aqui vai ser menos x mais 1. Só aplicar aquela formulinha que aparece lá na aula de integrais duplas, se eu não estou enganado, integrais duplas em regiões mais gerais. Mas indo um pouco mais direto, a equação dessa reta é menos x mais 1. Basta você substituir os pontos que você vai perceber. Ó. Se x é igual a 1, y é igual a 0. Se y é igual a 1, x é igual a 0. Então, vamos lá. Então, nosso conjunto D, vou dar aqui a cor, é o conjunto de todos os pares x, y, tal que, se eu vou colorir verticalmente, então o que acontece? Eu tenho que delimitar um intervalo para x. Então, nesse caso, o meu x varia de 0 a 1. E o meu y que vai variar de uma função a outra. Nesse caso, o y vai de 0 até o ponto dessa reta. Mas, nesse caso, para pertencer à reta, o y tem que ser igual a menos x mais 1. Então, vamos lá. Então, a nossa integral tripla é em cima... Ah, tá. É zdv. Então, a nossa integral tripla no domínio E da função z dv é igual a integral... melhorar aqui. Opa. Integral dupla no domínio D. Integral simples. Eu já vou citar o que é.
Z. Vou colocar assim. Vamos lá. Que integral que eu devo colocar aqui? Eu sei que aqui eu tenho que colocar dA. Observe que quando você faz a projeção no plano XY, isso significa que nós estamos analisando a variação de Z. E neste caso, o Z percorre esse preenchimento. Você, para preencher na direção do eixo Z, você percorre dessa maneira. E aí, nesse caso, o Z, que eu acabei esquecendo de fazer a descrição do conjunto E, vamos fazer a descrição do conjunto E antes de prosseguir, né? O nosso conjunto E é o conjunto de todos os x, y, z, tal que o nosso xy pertence a D e o nosso z ele varia do chão, então 0 menor ou igual a z, até o ponto do plano. Só que para o ponto estar no plano, você tem que isolar o z dessa expressão, então nós vamos ter aqui 1 menos x menos y. Agora sim. Então aqui, nessa integral de dentro, eu vou colocar integral de 0 até 1 menos x menos y. E quem varia nesse intervalo é dz. Pois bem, pois bem, pois é. Agora é só fazer as contas. Então aqui vai ficar integral dupla no domínio D. Aqui vai ficar z ao quadrado sobre 2, na variação de 0 a 1 menos x menos y, dA. Aqui vai ficar integral dupla em D, 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2 dA. Eu vou colocar esse sobre 2 para fora da integral, né? Então vai ficar 1 sobre 2 integral dupla em D, 1 menos x menos y ao quadrado dA. E agora, já que estamos falando integral dupla, nós vamos usar essa descrição aqui. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes. Eu diminui aqui o zoom para visualizar o domínio D. O domínio D está aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a menos x mais 1, integral de menos x mais 1, da função 1 menos x menos y ao quadrado de quem varia de 0 a menos x mais 1, y. E quem varia de 0 a 1, dx. Bem, o que eu vou fazer? Observe o seguinte. A gente pode, para simplificar a nossa vida, a gente pode fazer um pequeno ajuste na nossa conta. Então aqui vai ficar integral de 0 a 1. Eu vou provisoriamente chamar esse número aqui de menos w. Na verdade, de w, né? Perdão. Porque aqui, como aparece limite de integração, vai ser mais fácil visualizar se eu coloco o w aqui. Já que aqui vai ser constante em relação a y, vai ficar mais fácil fazer as manipulações. Então aqui vai ficar integral de 0 a w, por enquanto. Integral de w menos y ao quadrado dy dx. Esse w aqui está em função de x, por isso que eu vou manter o dx, mas é só para vocês visualizarem qual propriedade que será utilizada. E a propriedade é fazer a distribuição de produtos notáveis. Então aqui vai ser 1 sobre 2, integral de 0 a 1, integral de 0 a w. Na verdade, acho que vai ficar muito informal colocar w aqui, mas vou manter aqui. É só para ganharmos a intuição. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. dy dx.
Não estou aplicando a regra da substituição, tá, pessoal? Só estou colocando esse W aqui só para uma questão de estética. Depois eu volto para a escrita. Não estou usando a regra da substituição. Tanto é que depois eu vou voltar para x antes de calcular a integral em relação a x. E aqui é o seguinte, na hora que a gente calcula a integral, como aqui não depende de y, então aqui vai ficar w ao quadrado vezes y, a variação de 0 a w, menos w y ao quadrado, que vai ficar y ao quadrado sobre 2, que é aqui corta, né? A variação de 0 a w, mais y ao cubo sobre 3, a variação de 0 a w. Fica mais agradável visualizar a manipulação. E aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Fazendo as substituições, nós teremos w ao cubo menos w ao cubo mais w ao cubo sobre 3. Porque aqui vai ficar substitui o y por w menos substitui y por 0. Substitui y por w menos substitui y por 0. Mesma coisa aqui, vai dar esse resultado. Agora sim eu vou retornar para ficar mais agradável. Integral de 0 a 1. Vou retornar para o w, ele é 1 menos x. Então, aqui vai ficar 1 menos... Ah, tá. Aqui se cancela, né, os w's. E aqui vai ficar 1 menos x ao cubo sobre 3 dx. Perdão. Agora sim, aqui vale a pena usar a regra da substituição. Eu acho que vou usar até o próprio w como regra da substituição aqui. Então, vou chamar de w a função 1 menos x. Isso implica que dw é igual a menos dx. Então, aplicando aqui a regra da substituição. Então, a nossa integral vai ficar 1 sobre 2 vezes. Como eu vou fazer agora sim, como eu vou fazer a regra da substituição, então eu tenho que alterar os limites de integração. Porque quem varia de 0 até 1 não é o w, é o x, já que eu vou trocar o dx pelo dw. Então vamos lá. Se x for igual a 0, olha para essa expressão e troca o x por 0. Então, w vai ser igual a 1. Se x for igual a 1, w vai ser 0. Então, aqui vai ficar w ao cubo sobre 3. E quem é o dx? Bem, passo o menos para o outro lado. Nós vamos ter menos 1 dw. E lembre-se que menos dx é a mesma coisa que menos 1 dx. E aí só multipliquei os dois lados por menos 1 para passar o menos 1 para cá. Então, prosseguindo aqui as nossas contas, então nós vamos ter aqui 1 sobre 2. Na verdade, menos 1 sobre 2, né? Porque esse menos vou jogar para fora a integral. Integral de 1 até 0. W ao cubo sobre 3 dw. Esse menos aqui, eu posso usar a propriedade integral, que é trocar o sinal aqui. Então vai ficar meio. Só que aí, se você joga o sinal aqui, você pode alterar o limite de integração. Integral de 0 até 1. W ao cubo sobre 3 dw. E isso vai ficar 1 sobre 2. W à quarta sobre 12. Na variação de 0 a 1. E por fim, substituindo já o resultado, vai ficar 1 sobre 24. Então, a nossa integral tripla em E da função z dv é igual a 1 sobre 24. Vamos para o nosso próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, deixa eu só fazer um comentário. Nós temos ainda como descrever o nosso sólido como região do tipo 2, do tipo 3, que é essencialmente, ao invés de você projetar no plano XY, você vai projetar ou no plano YZ, pensando na região do tipo 2, ou no plano XZ. E aí o princípio é exatamente o mesmo. Agora sim, vamos para o próximo exemplo.
E caso vocês estejam gostando desse formato de videoaula, peço que curta, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Caso você queira mais cursos, mais aulas de matemática a nível superior. E vamos seguir em frente. Vamos calcular agora essa integral tripla aqui, onde é a região limitada pelo paraboloide y igual a x2 mais z2 e o plano, esqueci de corrigir aqui, só um instantinho, e o plano é y igual a 4. Houve um erro de digitação. Mas vamos lá, vamos trabalharmos no nosso exercício. Então aqui nós temos o plano, o espaço tridimensional com os eixos x, y e z. E aí o paraboloide y igual a x2 mais z2 corresponde a esse desenho aqui. Aqui, projeta para cá, faz um círculo. Na verdade, um círculo. E o plano y igual a 4 faz com que o paraboloide termine no teto 4. Nós temos um plano aqui que corta o nosso paraboloide. Se não fosse o plano y igual a 4, o paraboloide ia se estender infinitamente. Dá para projetar o paraboloide no plano XY? Dá para fazer. E aí, o nosso domínio D seria essa parábola y igual a x ao quadrado. Só que, tendo como domínio de integração uma parábola, pode ser um pouco trabalhoso. Pode ser possível, viável fazer, mas pode ser trabalhoso. Vamos analisar as outras possibilidades. Se a gente projetar o nosso sólido no plano YZ, nós vamos ter essa parábola aqui de cima. Então, outra parábola. Agora, se a gente projeta no plano XZ, observe que na projeção do plano XZ, nós vamos ter, um círculo. Dá para desenhar aqui um círculo. Nós vamos ter um círculo centrado na origem e raio 2. Um círculo da equação x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. E círculos, como a gente já tem, vamos dizer assim, de posse integrais em coordenadas polares, trabalhar com o domínio de integração em cima de círculos já fica mais fácil. Então, vamos projetar o nosso sólido E no plano XZ. Então, vamos fazer a descrição do nosso conjunto E primeiramente. Então, o nosso conjunto E é o conjunto de todos os trios x, y, z, tal que, se eu vou projetar no plano XZ, então XZ tem que pertencer ao nosso domínio D, e o nosso y vai de quanto a quanto? Bem, como nós estamos interessados em calcular a integral em cima dessa região aqui, então eu tenho que marcar este ponto até este ponto aqui, já que é essa região que eu quero, nessa região que eu quero calcular a integral. Já que eu estou projetando o plano XZ, eu tenho que preencher o meu sólido paralelamente ao eixo Y. E aí o que acontece? Quando você faz essa projeção, o Y tem que variar desse valor aqui até este valor. Ou seja, o Y tem que variar. Que ponto é esse? É o ponto do paraboloide. Qual é a equação do paraboloide? Y igual a x2 mais z2. Então, o Y vai de x2 mais z2 até y igual a 4. Então vamos lá. Vamos calcular a nossa integral aqui. Então, integral tripla em E da função raiz quadrada de qual função? x2 mais z2. x2 mais z2 dv tem que ser igual a integral dupla em D, integral simples de x2 mais z2 até 4, raiz de
x2 mais z2. Quem varia nesse intervalo? Y. Então, dy dA. Como aqui é integral em relação a y, então isso aqui é visto como uma constante. Então, nós vamos ter aqui integral dupla em d de y vezes raiz quadrada de x2 mais z2 na variação de y igual a x2 mais z2, ó, z2 até y igual a 4. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Então aqui vai ficar integral dupla em d, troco o y por 4, então vai ficar 4 vezes. Eu vou trocar a raiz quadrada de x2 mais z2 por x2 mais z2 elevado a meio, que é a mesma coisa. Vai ser mais conveniente na hora que a gente for calcular outra integral. Menos, agora eu vou substituir o y por x2 mais z2. E aí, só para fazer um rascunho rápido, o que nós vamos ter é x2 mais z2, vezes x2 mais z2 elevado a meio. Repete a base, soma os expoentes. Então, nós vamos ter aqui x2 mais z2 igual a 1 mais meio. Então, 3 meios. dA. Como o nosso domínio de integração D é um círculo, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar o nosso domínio de integração e desenvolver a nossa conta. Então, a gente pausa isso aqui. Vamos voltar para o nosso domínio de integração D e fazer uma descrição. Só que, como nós estamos projetando no plano XZ, eu tenho que olhar quem eu vou chamar de horizontal e vertical. Então, aqui eu vou chamar o X na horizontal e o Z na vertical. Então, aqui é X, aqui é Z. Então, aqui nós temos um círculo. Tenha muita fé que isso foi um círculo centrado na origem raio 2. E nós podemos fazer a descrição deste conjunto D em coordenadas polares, que aí seria o conjunto dos R e tetas, tal que o R varia de 0 a 2 e o θ varia de 0 a 2π, onde x é igual a R cosseno θ e z é igual a R seno θ. Porque aí, nesse caso, o nosso eixo Z está fazendo o papel do eixo Y lá na dedução de coordenadas polares. Então, só essa adaptação que teria que ser feita. Então, vou pegar essa informação aqui e vou converter para coordenadas polares. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar uma encolhida aqui. Encolhida aqui. E vamos prosseguir as nossas contas. Então, nós vamos ter aqui integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, 4 vezes. Aqui eu vou colocar um colchete aqui, porque o nosso dA vai ter o R dr dθ. Então, já vou envolver um colchete aqui e vamos lá. X ao quadrado mais E ao quadrado é igual a R ao quadrado. Raiz quadrada de R ao quadrado, como R é positivo, dá R. E lembre-se que aqui, nesse caso, nosso R é x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4R menos... Aqui vai ficar R ao quadrado elevado a 3 meios. Vamos fazer esse rascunho aqui. R ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui é a mesma coisa que multiplica os expoentes. Então, vai ficar R elevado ao cubo. Porque 2 vezes 3 meios, o 2 cancela, fica R ao cubo. Então, menos R ao cubo. Agora o dA. R. Quem varia de 0 a 2? dr. Quem varia de 0 a 2π?
dθ. Como aqui não tem θ na jogada, então eu posso separar essa integral da forma integral de 0 a 2π, 1 dθ, vezes integral de 0 a 2, e já vou aplicar a distributiva. 4r ao quadrado menos r à quarta dr. Que aqui eu posso enxergar como a primeira aplica a distributiva, essa função vezes 1. E aí você tem uma função que depende, que é uma função de θ, outra função que é função de r, e você pode quebrar em duas integrais simples. Aqui, rapidamente, a gente percebe que vai dar 2π. E aqui, aí tem que fazer a substituição com um pouquinho mais de calma. Vai ficar 4r ao cubo sobre 3 na variação de 0 a 2, menos r à quinta sobre 5 na variação de 0 a 2. Continuando a nossa conta, isso vai dar 2π. Trocando o r por 2, vai dar o quê? 2, 4, 8. 8 vezes 4, 32 sobre 3, menos 2, 4, 8, 16, 32 sobre 5. Então, vamos concluir a nossa conta, vai ficar 2π. Multiplica por 5 em cima e baixo, vai dar 160 aqui, sobre 15, que eu vou multiplicar por 5 em cima e baixo aqui, menos eu vou multiplicar por 3 em cima e baixo, vai dar 96 sobre 15. Então isso aqui vai dar 2π vezes. Então aqui vai dar, deixa eu ver aqui, 64. Isso, 64. Vou ver. Isso, 64 sobre 15. Para concluir, isso vai implicar que a nossa integral tripla, deixa eu só resgatar essa informação aqui, isso implica que essa nossa integral tripla vou mudar aqui a cor para verde, é igual a 64 vezes 2, e ainda multiplicado por π, vai dar 128 π sobre 15. Então esse é o resultado da integral tripla. E a ideia é basicamente essa: você saber fazer as projeções, saber fazer as descrições do sólido e calcular. O maior desafio é saber descrever. Calcular a integral em si, levando em consideração que vocês já aprenderam no cálculo 1 a se calcular integrais, vamos dizer assim, é a parte mais fácil, cálculo da integral em si. Não estou dizendo que é fácil, mas é a mais fácil, levando em consideração essas habilidades que vocês já adquiriram. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima aula.